Graça e paz, hoje é um tema um tanto que Deus tem falado muito ao meu coração. E eu creio que vai falar hoje no seu coração. E é sobre o perdão. Eu creio que existe muitas vezes um tipo de perdão que não é bíblico, que a gente, que talvez passa por cultura, que as pessoas enfatizam que tem que ser assim, e ele não tem muito respaldo bíblico. E a gente vai falar um pouco sobre isso, olhando já em Mateus 18. É, Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e só ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma, duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. É, e depois, ali no verso 21 diz: E aproximando-se Pedro, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Aí depois tem uma parábola sobre o credor incompassivo, que é sobre quando um é perdoado muito e o outro não perdoa o outro. E ele conclui no verso 35, dizendo: Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A gente precisa entender, à luz desses textos, o que ele está falando sobre perdão. Uma das primeiras coisas que eu cresci e ouvi muito errado é que perdão ele é incondicional. E eu acho que isso não é bíblico. Primeiro a gente vai olhar desde, se a gente pegar aqui 1 João 1,9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós falamos de perdão de Deus, nós sempre vemos a condicional de arrependimento. A pessoa se arrepende, Deus perdoa. A gente vê lá em Crônicas: se meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, né, se humilhar e arrepender. Então, a ideia de que nós devemos perdoar aqueles que não se arrependem, ele não é muito respaldado pela Bíblia. Mas deixa eu explorar isso. Quando a Bíblia aqui, em todos os toda a Bíblia, quando nós vemos a questão do perdão, ele geralmente indica que a outra pessoa vai se arrepender. E às vezes nós temos relacionamentos a qual a pessoa não se arrepende e fica muito difícil exigir do cristão que ele continue a perdoar independente do resultado da outra pessoa. Note que aqui em Pedro tá falando assim: quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe. E ele, na verdade, se a gente olhar em outras versões, o irmão vir até ele para buscar reconciliação. Eu acho que em Lucas 17, 3 e 4 deixa um pouco mais explícito isso. Deixa eu abrir ali rapidinho. Ele fala: se um irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. O que nós temos ensinado, infelizmente, na igreja é de que as pessoas devem receber o perdão, a gente deve ignorar, deve voltar a amar a pessoa, mesmo se ela não se arrepende. E na Bíblia isso não é claro, muito pelo contrário. Em Mateus ele diz aqui: se a pessoa não ouvir, recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, exclui ele. Mas nós temos forçado relacionamentos onde a gente fala que as pessoas precisam perdoar, aceitar e receber de novo aqueles que não se arrependem. Mas existe, claro, um porém. Jesus mesmo disse: se tem alguém que tem algo contra você, deixa ali a sua oferta e vai se reconciliar com a pessoa. Às vezes a pessoa não se toca, às vezes a pessoa não sabe que ela te ofendeu. Você precisa ir até ela. Às vezes a pessoa, na verdade, tá até errada, mas você precisa ir lá e fazer o que diz aqui: ganhar o teu irmão. Reconciliação é o propósito do perdão, para que a pessoa volte aos caminhos de Deus e para que você se reconcilie com ela. Então, nesse propósito, às vezes a pessoa nem vai se arrepender porque ela nem sabe que está errada. Você vai lá e conversa com ela. Você vai ser a pessoa maior e fazer a sua obrigação de conversar com ela. Se a pessoa não quiser ouvir, aí é outra história. Vamos colocar um exemplo assim, banal. Uma esposa pega o marido em adultério. Ou o marido pega a esposa em adultério. Ele chega e fala assim: olha, o que você fez está errado. Isso daqui não é o que se deve fazer.
Qual seria a reação se um dos cônjuges simplesmente falasse: olha, problema seu, tchau. A gente vai forçar aquela pessoa a continuar em reconciliação, a continuar na mesma casa, a continuar no casamento? Não. Então, por que nós tentamos forçar as pessoas a continuarem em relacionamentos de pessoas que não querem nada com de se desculpar nem serem perdoadas? E eu acho difícil porque a gente coloca daí um peso sobre o cristão que nem Deus coloca sobre nós, nem muito menos por ele. A vingança é do Senhor e ele mesmo retribuirá. Mas em toda a Bíblia, a questão do perdão, ela é geralmente condicionada ao arrependimento. E assim também deve ser reproduzido nos relacionamentos, se nós queremos perdoar. Porque Jesus falou assim: assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um seu irmão. E outros textos vai dizer assim: se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Mas a ideia é de que em todos esses casos há uma pessoa arrependida, há uma tentativa de reconciliação. Não é simplesmente uma ideia de que a pessoa peca contra mim, ela continua a pecar. Tem gente que continua a pecar em relacionamentos abusivos. Eu não digo isso simplesmente em relacionamento de casal. Existem famílias onde o relacionamento de pai e filho, mãe e filho é abusivo, existem relacionamentos onde os seus amigos são tóxicos, existe relacionamento onde familiares, parentes distantes são tóxicos. A Bíblia em nenhum caso recomenda que a gente simplesmente se sujeite a essas pessoas e continue sendo torturado naquele altruísmo de que eu tenho que perdoar. O perdão, ele é condicionado ao arrependimento. Então, quando você hoje, talvez você está se sentindo culpado porque você tentou reconciliar com alguém, você tentou fazer com que tudo ficasse bem, você foi, caminhou a milha extra, você foi lá e deu o rosto a bater e a pessoa continua não querendo reconciliar, Deus te abençoe e fique em paz. Porque se aquela pessoa não quer se arrepender, se aquela pessoa, e você tentou, hein, tem que tentar, não adianta não tentar. Se você tentou e não aconteceu, Deus conhece o seu coração. Isso é de todos os tipos de relacionamento, porque a gente às vezes limita as divisões que podem acontecer em simplesmente divisões entre casamento ou pessoas estranhas. Não, gente, isso acontece em relacionamentos, às vezes, de amizades de anos e às vezes de casamentos de anos. E a gente precisa ter a gente precisa ter a mentalidade de Cristo, a gente precisa ter a atitude de Deus. E Deus não coloca esse fardo sobre nós de sair tendo um perdão estúpido, eu diria, sem pensar no perdão que Cristo também oferece. Cristo não vai deixar entrar nos reinos dos céus qualquer um, somente aqueles que se arrependerem. Então você não deveria deixar entrar na sua vida aquelas pessoas que não se arrependeram, aquelas pessoas que continuam a te fazer mal. Isso porque a Bíblia mesmo já fala, se a pessoa se arrepender, a ideia de reconciliação. E eu acho isso importante também quando a gente vai observar a questão de ofensas pequenas. A Bíblia também nos ensina a relevar as coisas. Suportando-vos uns aos outros, a gente precisa entender que às vezes as pessoas falam palavras que não devem, às vezes elas têm atitudes que não devem, às vezes elas agem de uma forma que não devem. A nossa atitude não pode ser de, eu vou ignorar aquela pessoa, ela é chata. Ou eu vou deixar aquilo e ficar de ranço, né, que a gente fala. Isso também não é bíblico. Isso não é a forma como Cristo manda. A gente pode primeiro relevar e lembrar que as pessoas não são perfeitas. A gente pode pensar que elas talvez não tiveram um bom dia e lembrar de todas as outras coisas que elas já fizeram. Ou se aquilo realmente nos ofendeu, a gente deve buscar reconciliação com o irmão. E deixar as coisas ali, como a gente diz, pratos limpos. Mas em todos os casos, o que eu quero dizer hoje é que Deus te dê paz quando você estiver com alguém ou num relacionamento em que não dá mais. Ou às vezes a pessoa se distanciou e aquele relacionamento ficou quebrado, a pessoa morreu. Deixe isso nas mãos de Deus. Faça a sua parte, não comece a pegar aquele jugo ou aquele fardo que muitas vezes os cristãos mesmo colocam um sobre o outro, de um perdão, às vezes de um estuprador, de um perdão de uma pessoa que matou o filho de outra pessoa. Gente, se aquela pessoa não se arrependeu,
Livre-se desse fardo de que você precisa ter sentimentos bons em relação a isso. Muito pelo contrário. Aqui diz: considera-o como gentil e publicano, exclui e deixa que a vingança é do Senhor. E eu creio que isso vai ajudar a gente a ter uma mentalidade, não, uma mentalidade saudável, uma vida saudável mental, porque causa muito estresse, causa muito, às vezes, depressão e desânimo por parte daqueles que acham que não estão sendo bíblicos, por não fazerem aquilo que às vezes as pessoas impõem. Vamos olhar para a Bíblia e vamos ver o que que a Bíblia diz. E às vezes a gente coloca você um pouco legalista demais, um pouco radical demais, e não é nem isso que Deus está pedindo de nós. Que Deus ajude você, que Deus abençoe você em seus relacionamentos, que Deus ajude você também a ter sabedoria em tomar as decisões certas quanto ao perdão e quanto à reconciliação com o seu irmão ou com qualquer outra pessoa. Deus te abençoe.